Meus queridos, um bom dia, um excelente dia, repleto da graça, do amor, dos cuidados do nosso bom Deus, nosso bom Pai querido, nosso Abba. Que Deus encha os nossos corações, nosso Pai, enche os nossos corações de paz, de misericórdia. Se tremer o vento, que se a tela aqui tremer e a filmagem tremeu, o vento aqui, esse vento abençoado para refrescar nesse calor que está difícil. Mas louvado seja Deus pelo calor. Quando está frio, nós reclamamos. Quando está quente, nós reclamamos. A nossa vida é reclamar. Então, louvado seja Deus por todo o carinho que Deus tem dispensado, por esse vento que está entrando agora pela janela, pelo dia maravilhoso que dia 23 de fevereiro de 2024. Amanhã é um dia muito especial, que é o dia 24 de fevereiro, o aniversário de minha santa esposinha. Quem conhece minha santa esposinha, Dona Valéria. Dona Valéria é uma bênção em forma de mulher que Deus me deu. A maior bênção que eu ganhei de Deus depois de minha salvação em Cristo Jesus. Logo depois da minha salvação, vem minha esposa, depois vem meus filhos, a igreja, todos vocês que estão me ouvindo nessa manhã, agora exatamente 11h32, aqui em Timbaúba, nossa querida amada Timbaúba. A todos da igreja de Timbaúba, um abraço bem forte. A todos do presbitério, centro do Recife, um abraço bem forte desse humilde vice-presidente que vos ama. E um abraço ao nosso presidente, a maior autoridade do nosso presbitério, nosso querido Reverendo Samuel Santos. E eu falei tudo isso e não botei o microfone. Então, eu espero que tenha gravado. E Valéria falou aqui também, espero que tenha gravado. Será que gravou, né? Vamos ver, o microfone estava aqui, espero que tenha gravado. Então, um abraço a todos da nossa igreja em Timbaúba, um abraço bem forte para todas as queridas ovelhas do Senhor, as quais eu tenho a responsabilidade de cuidar para ele. Um abraço ao nosso presbitério, repetindo, desse humilde vice-presidente. Um abraço ao nosso querido presidente, o reverendo Samuel Santos. Um abraço à nossa executiva, toda ela. Um abraço a todos os queridos e queridas, a nossa federação, que mais uma vez me indicou e o presbitério me deu esse presente de ser mais um ano secretário presbiterial de Safes. Todas as sociedades moram no meu coração, mas a minha vocação como, como pastor é tentar colaborar com a SAF. Não é à toa que eu ganhei aquele, né, brochezinho de amigo da SAF, mas amo todas as sociedades. Um abraço para o PH, um abraço para o MP, um abraço para o CP, um abraço para o PA, todas as federações, todos os queridos, dos bebês até os senhores e as senhoras. Então, um abraço a todos os queridos. Um abraço ao reverendo Valdeci, que esteve aqui no sábado passado. Foi uma bênção, ele e a sua senhora, Isaac, seu filhinho. Um abraço a essa família querida, servos do Senhor, que nos trouxeram orientações, a sua presença de amor, foi muito legal. Então, um abraço a todos, a todo o sínodo, nosso presidente, né, do sínodo, Reverendo Ximenes, a todos, um abraço bem forte, bem carinhoso. Nosso sínodo sesquicentenário, todos os presbitérios, todas as igrejas, a todos um abraço bem forte. Por que tanto abraço hoje, né? Você deve estar se perguntando. Hoje esse homem acordou com vontade de abraçar todo mundo. Exatamente. Porque ontem, na nosso estudo bíblico doutrinário, nós estudamos a caridade, que está na Bíblia. Nas versões atuais, fizeram o desfavor de tirar a caridade
da Bíblia, mas hoje eu queria voltar um pouquinho para nós vermos que a caridade ela é muito importante e deve estar em nossas Bíblias, mesmo que não esteja nas versões modernas, mas elas estavam lá nas versões antigas, nós devemos lembrar da caridade em todo o tempo. Então, o nosso assunto hoje é a caridade. Em específico, em geral, a caridade e em específico, a caridade cristã. E todos nós devemos pedir a Deus que nos encha com o poder do seu Espírito Santo, com avivamento. E o avivamento é o avivamento da caridade, tá certo? Nós precisamos a todo tempo estarmos em caridade vivermos nossas vidas, em caridade servirmos ao Senhor, sempre na graça, sempre na caridade. E antes, lembrando a Adriana, um abraço bem forte, minha querida prima. A Adriana, oramos por você conforme você solicitou. Então, suplicamos ao Senhor que visite você com cura, com bênçãos, com todos os cuidados do Senhor. Viu, minha querida? Que Deus... Um abraço de Valéria, sua prima, para você, e um abraço do seu humilde primo aqui, o Elcio. Que Deus abençoe você e abençoe a todos lá em São Lourenço da Mata. Aí você diz, é muito abraço, é muita... Isso é um jogo? Não. Esse carinho é verdadeiro, né? Aqueles que me conhecem há mais tempo, como a Adriana, por exemplo, como o pastor Samuel, como os colegas de ministério, os mais antigos, sabem que uma das características que tem norteado minha vida é eu ser aquilo que você está vendo. Então, no momento agora, depois da oração, depois do quebrantamento, depois de uma série de coisas que vem acontecendo em minha humilde vida, a caridade tem sido não é a tônica dos últimos tempos. Às vezes faltei com ela, aproveito até para pedir perdão. Se há alguém faltei com a caridade cristã, peço perdão. E de fato já orei nas minhas orações agora antes de começar esse trabalho, eu disse para Deus, confessei a Deus o que eu lembrava, o que eu lembro de ter faltado com a caridade. Se esqueci alguém com essa pessoa ou pessoas com as quais eu faltei com a caridade, estou publicamente pedindo perdão. Se você foi uma dessas pessoas, está ouvindo essa mensagem, senão o pastor Elcio faltou com a caridade para comigo, estou pedindo perdão. Se você quiser um pedido de perdão maior, ou um pedido de perdão na igreja, ou seja como for, me procura que você vai ter toda a satisfação que você quiser e eu vou tentar recuperar o seu coração para o meu coração. Então, desde já está hipotecado aqui a minha intenção de não faltar com a caridade cristã com ninguém. Aí você diz assim, por que isso? Porque eu quero avivamento, porque eu quero a salvação dos meus filhos, se já não são salvos, porque eu quero ter certeza da minha salvação, viver na certeza de minha salvação, porque o nosso Senhor Jesus morreu por nós e foi amor de caridade. Aí você diz assim, está entendendo? Você está entendendo? Vamos abrir. Quem tem essas cópias bem antigas da Bíblia? Essa é uma cópia da antiga IBB, Imprensa Bíblica Brasileira. E essa é uma cópia da edição Revista Corrigida, ambas são edição Revista Corrigida, da Editora Vida, foi uma das primeiras Bíblias de estudo lançadas no Brasil, ao mesmo tempo que a Vida Nova lançava a Bíblia de estudo Vida Nova, quem é daquele tempo deve lembrar, né? A Editora Vida relançava uma Bíblia de estudo simples, com alguns
introdução a cada um dos livros. A versão era Revista Corrigida Antiga, da Sociedade Bíblica do Brasil. Essencialmente, essas duas versões são as mesmas, com essa aqui na grafia simplificada e essa aqui é a antiga versão, Revista Corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. Eram duas sociedades diferentes, uma da JUERP, da Convenção Batista, e outra da Editora Vida. O que tem em comum é que são as últimas remanescentes, cópias remanescentes da Bíblia. Aqui em minha humilde biblioteca eu tenho cerca de 70 e poucas cópias da Bíblia. Em minha biblioteca várias versões diferentes, tem em inglês, em espanhol e principalmente em português, e grego e hebraico. Só que essas duas cópias são as remanescentes do tempo que a caridade estava na Bíblia. Eu mesmo fui à época entusiasta de que se tirasse caridade e colocasse o amor. O amor, em português, o amor, palavra que nós usamos de forma genérica para falar de bem-querer, de gostar, de cuidado, de tudo de bom, até algumas coisas ruins nós nomeamos com amor. Virou um termo em nosso idioma genérico. Só que no grego, os colegas sabem mais do que eu, e todo mundo que é de igreja já há algum tempo sabe que no Novo Testamento ao menos 3 palavras existem no grego para amor, que é philos, que é o amor filial, o amor de amigos, o amor também que existe entre os pais e os filhos, o amor filial. Existe também a palavra eros, que é o amor erótico, o amor que só deve existir entre o marido e a mulher, no leito do casamento, no leito sem mácula, no leito santo, deve ser assim. E o amor ágape. O amor ágape, todos nós já ouvimos falar, né? Em pregações. Quem é das antigas já ouviu falar tanto do amor ágape que, não é, deveria ouvir mais. O amor ágape é o amor perfeito. É o amor graça, é o amor dispensado por Deus para nos salvar, nos revelando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o amor ágape em forma de um ser, de pessoa, Deus o Filho, as duas naturezas do Cristo, a natureza perfeitamente humana e a natureza perfeitamente divina, nos reveladas no único ser, Jesus, o Cristo, o Redentor, o Salvador, que nós falamos semana passada, e nós sempre falamos do nosso doce, querido e abençoado, nosso Salvador e nosso Redentor, o Senhor Jesus. E quando nós falamos de ágape, nós falamos de Jesus. Ágape é uma palavra que está no grego koiné, já estava no grego, né, clássico, no grego bem antigo, uma palavra que você for rastrear nos dicionários, você vai ver que é uma palavra que ela está ali para demonstrar aquilo que a essência do hebraico nos mostra. Ou seja, que esse amor de Deus por nós é em forma de graça, ele é imerecido, é favor por nós. E no idioma português, já chegando à conclusão, no idioma português a palavra que mais se assemelha em significado, nos aprofunda no termo, nos conduz a um entendimento melhor do que seja esse amor perfeito de Deus por nós, não é amor genérico, é sim o amor caridade, o amor de Deus por nós. Duas passagens da Bíblia nos chamam muita atenção num momento como esse. Uma delas é 1 Coríntios, o 13º versículo, que diz, o 13º capítulo, perdão, versículos de 1 até
o 13, nós não vamos expor todo o texto, não dá tempo aqui, né? Mas vamos só ressaltar a palavra caridade no contexto. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa e como o sino que tine, ou seja, um som sem vida. Você passa para o versículo 2, e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Interessante isso. Versículo 3, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Está entendendo até aqui? Por mais esforço que você faça na vida, por mais que você pregue, se você for um pastor, por mais que você faça trabalhos sociais, se você for da área de assistência social, por mais que você for a pessoa mais especial desse mundo, se você não tiver caridade, nada disso tem nenhum significado. E continua a palavra de Deus. 4. A caridade é sofredora, é benigna. Sim, o 3, né? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Conclusão do que eu já disse, né? Mas vamos continuar. Versículo 4. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Na caridade, se você exercer, não faltar com a caridade, você sempre será alguém que vai estar sempre perto da humildade e da mansidão do Senhor Jesus. Isso não quer dizer que ele não usava as suas atribuições e não as use hoje. Deus continua sendo disciplinador, Senhor, mas nunca Deus falta com a caridade. E nós devemos ser imitadores dele, por mais que façamos as coisas com carinho e com caridade, jamais devemos faltar também com zelo. Outro dia nós vamos falar do zelo. Hoje nós vamos só falar da caridade. Então a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Isso também é receita para salvar casamento. O seu casamento está com alguma dificuldade, a receita está aqui, está na caridade. Continua o texto, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Lindo, né? Versículo 6, não folga com a injustiça, folgar aqui é alegria, folga é um momento de alegria. Não folga, diz o texto, com a justiça, mas folga com a verdade. Então, a caridade sempre vai buscar a genuína razão das coisas, o porquê sincero das coisas, e sempre vai tratar o outro dessa forma. Versículo 7, a receita maior para salvar casamentos, vidas, famílias, igrejas, tudo. Versículo 7, tudo sofre, a caridade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não tem outra receita. Versículo 8, a caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Versículo 9, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Diz mais o texto, versículo 10, mas quando vier o que é perfeito, então tudo o que o é em parte será aniquilado. O que é quando vier o que é perfeito? Alguns interpretam que é o cânon da Bíblia, outros interpretam que é o estado eterno. Eu interpreto que é o estado eterno. Não está falando do cânon, muito embora o cânon seja o cânon da Bíblia, os 66 livros da Bíblia são os oráculos de Deus, nada além da Bíblia e nada aquém da Bíblia. A Bíblia
é palavra de Deus, perfeita, infalível, inerrante. Mas eu não interpreto essa passagem, e muitos outros estudiosos também, bem maiores do que eu, não interpretam essa passagem como fechamento do cânon, mas sim com o fato de que vai vir a eternidade, o estado eterno, o dia eterno. Entendeu? Por que eu interpreto assim? E outros também interpretam assim. Basta você seguir o texto. Do que está falando? Da caridade. Que ainda não é perfeita, em nosso mundo ainda nós não vivemos em perfeita caridade. Nessa caridade, nesse amor perfeito de Deus que a tudo dá gosto, sabor, luz e sal. Então, você seguir o texto, você vai ver que, humildemente, essa minha interpretação é correta. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, o cristão vai sendo discipulado na caridade, nesta vida, e à medida que o estado eterno se aproxima, a sua maturidade vai crescendo, até chegar ao dia perfeito, o dia eterno. Em minha opinião, é simples. Você pode discordar, se você acha que é o cânon, não vou ficar chateado com você não. Mas eu não acredito que seja do cânon que o apóstolo Paulo esteja falando. Ele está falando da caridade e do seu estado de perfeição no estado eterno. Continua o texto, versículo 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, as coisas da eternidade nós ainda não estamos vendo perfeitamente. Entenderam que é a eternidade, o estado eterno, é aquilo o que é perfeito, a caridade nele, que é aquilo que é perfeito. Continua o texto. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Nosso Senhor Jesus, o estado eterno com Jesus, o reino com Jesus, perfeito, eterno, imaculado, para sempre. Amém. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Deus já me conhece perfeitamente em caridade. Frisa isso. Deus já me conhece, Deus já te conhece perfeitamente em caridade. Só que eu não, você não. Nós estamos sendo aperfeiçoados na caridade, nesse amor perfeito, específico, ágape. Entendeu? Então vamos continuar. O 13º versículo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Se é do estado eterno que ele está falando, então é simples interpretar esse último versículo. Quando você entrar no céu, eu entrar no céu, nós entrarmos no céu, vai ficar do lado de fora, o que não pode entrar. No céu não pode entrar fé. Você diz, eita, vou explicar, não me chame de herege agora não, espera um pouquinho. No céu, nós não vamos poder entrar, não entraremos com fé, porque o céu, a eternidade, o estado eterno, o dia eterno é o cumprir de tudo que Deus nos prometeu. Então, todas as promessas realizadas, você tinha fé em todas elas, você já guardou a fé, como disse o apóstolo, quando ele está indo para o céu, que foi que ele disse, guardei a fé. Então, você, no máximo, você põe a fé no bolso e entra no céu, entendeu? Muito simples, né? Não me chame de herege, não, acompanhe o pensamento. E então, não vou poder entrar com fé, porque tudo ali estará realizado, né? O que é perfeito. E também outra coisa que eu não vou poder entrar ali é com esperança, porque a mesma coisa, fé e esperança trabalham juntas. A partir da caridade, da graça de Deus, do amor perfeito de Deus que Deus implantou em nós. Se você acompanhou o pensamento até aqui, então você não vai poder entrar com a fé, não vai poder entrar com a esperança, você só vai poder entrar com a caridade, o amor perfeito de Deus, para sempre na caridade, na graça imerecida, no favor imerecido, no amor perfeito e merecido, na caridade de Deus.
para até ajudar mais, né, nós vamos ler outra passagem, já partindo para a conclusão da nossa mensagem de hoje, passagem que está na primeira carta de João, na cópia mais antiga ainda do que essa daqui tem 40 anos quase, porque essa cópia aqui a edição é de 1984, então eu vou completar no dia 4 de março 40 anos de fé, de caminhada de fé. Essa Bíblia é mais jovem do que minha caminhada de fé, porque a edição é do mesmo ano que o Senhor revelou o seu braço de salvação para mim, seu rosto, como está lá em Isaías 59:1. Mas ela foi impressa, é uma reimpressão de, 87. Então, 3 anos depois que Deus me chamou, eu comprei essa Bíblia. E ela ainda está com caridade no texto. O que importa é isso. Essas explicações todas, não se perca nas minhas explicações. Eu gosto dessas explicações só para contextualizar, me perdoe. Então, na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: aquele que não ama, coisa interessante, né? Não é que não tinha amor nas versões antigas, não. Tinha, mas na versão você via a diferença. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. O amor caridade é uma coisa específica, é o amor específico perfeito. Aí você diz, mas o que é caridade em português? Apelemos ao dicionário. O pai dos inteligentes, né? Espero que você entenda assim também. Eu gosto muito de dicionário, assim como o Graciliano Ramos, velho Graça, né? O autor de Memórias do Cárcere, e todos aqueles, Vidas Secas, Caetés, São Bernardo, Angústia, são os 4 romances dele, e o livro de memórias mais famoso junto com Infância, e outros livros tem o Memórias do Cárcere, que é um livro muito difícil de ler, assim, porque é muito sofrido. Mas voltemos aqui ao que interessa. Passou o momento literário, vamos ao momento do dicionário. Quando você pesquisa a palavra caridade no dicionário Globo, você vai ver uma coisa muito, muito interessante, pois caridade, no dicionário, estou localizando aqui, caridade é um substantivo feminino que significa, cujo primeiro significado é amor ao próximo, depois uma das 3 virtudes teologais. Vejam bem como caridade é importante, né? Em seguida, benevolência, bondade, compaixão, e continua só com favores, né? Lindos, maravilhosos. Esmola, beneficência. E quando se falta com ela, está a observação aqui no dicionário, se agrava dano, ofensa, ela até é uma espécie de bolo de farinha no norte, não sei se ainda é assim, que a receita é açúcar, manteiga e ovos. Vem do latim caritas, e caritas, ou Deus caritas est, né? Uma encíclica de ser a primeira encíclica, se eu não me engano, do Bento XVI, Joseph Ratzinger. E ele estava certo na encíclica, como ele estava certo no Dominus Iesus, ao menos em parte. Na parte que ele está certo no Dominus Iesus é que somente Jesus salva, só Jesus salva. A outra parte ele não está certo, não. E a parte que Deus é amor, ele está certo. A encíclica toda eu não subscrevo, mas subscrevo o título. Deus é caridade. Deus é amor perfeito. E quando Deus quer nos salvar, a primeira coisa que Deus faz é não faltar com a caridade. Para falar de um protestante assim maravilhoso, porque vocês, como eu, somos protestantes, ninguém dizer que além de herege, porque eu disse que não vai entrar com fé no céu, ainda é católico, você lê esse livro aqui, maravilhoso, do Jonathan Edwards,
caridade e seus frutos. Subtítulo: um estudo sobre o amor em 1 Coríntios 13. O amor em 1 Coríntios 13 é a caridade. E atrás, na última capa, um estudo sobre o amor verdadeiro. Não tem livro no mercado por aí mais interessante sobre esse assunto que nós estamos conversando hoje do que esse do Jonathan Edwards. A caridade tem todos esses frutos. Voltando lá para a primeira carta aos Coríntios, vejam os frutos da caridade. A caridade é sofredora, a caridade é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. A partir daqui, folga com a verdade, nós estamos vendo que os positivos, os frutos positivos da caridade. Os frutos negativos da caridade é não fazer essas coisas malvadas com as pessoas, não fazer mal às pessoas. Você volta um pouquinho e você fica pensando, meu Deus, que antes no versículo 4, né, a caridade que é também positivo. A caridade é sofredora, é benigna. Não, aí começa, não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece aqui, negando essas coisas ruins, que quem tem caridade não faz isso com as outras pessoas. E continua, não folga com a injustiça. Sim, não suspeita mal, não fica procurando defeito dos outros. Em tudo que a pessoa faz, tem que ter um negócio assim por trás que é mal. O pastor prega, tem que ter uma coisa ruim por trás. O marido diz uma coisa, tem que ter uma coisa ruim por trás. A esposa quer alguma coisa, tem que ter uma coisa ruim por trás. Essa desconfiança que é falta de caridade. Não é confiar de forma leviana como fosse um tonto, mas é, de fato, amar a pessoa, usar de caridade em tudo, pensar o bem das pessoas, porque às vezes a pessoa quer o nosso bem mesmo, às vezes o pastor quer o meu bem, no caso eu sou pastor, quero o teu bem, às vezes o marido quer o bem da esposa, geralmente os pais querem o bem dos filhos. Um ou outro pai ou mãe malignos, que infelizmente não é tão raro assim hoje em dia, mas normalmente os pais querem o bem dos filhos. Você acompanhou o pensamento até aqui? Para concluir, aquele que não ama, vejam bem, voltando lá para 1 João, no capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque esse amor aqui não é qualquer amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque diz o texto, porque Deus não é qualquer amor. Deus é caridade. Deus ama o próximo, Deus alimenta o próximo. Interessante, caridade é o nome de um bolo simples, mas que mata a fome de qualquer pessoa. E a caridade é simples, vocês viram no dicionário? A caridade é a coisa mais simples. Quando você está sendo, como Deus é conosco, caridoso, quando você é caridoso com alguém, a pessoa percebe. Ou não? Você nunca percebeu quando alguém está sendo caridoso com você? Por exemplo, se o pastor ensina alguma coisa na igreja, ele está sendo caridoso. Se o pastor dá um aperto, infelizmente, às vezes temos que apertar, está sendo caridoso. Mesmo o pai, a mãe, né, quando disciplina, Deus quando nos disciplina, Deus está sendo caridoso conosco. Porque quando alguém disciplina alguém é porque se importa. Às vezes nós entendemos e pode subjazer, reconheço, pode subjazer, perdão, beber só um golinho d'água aqui, por caridade, beber um pouquinho de água. A caneca de João Calvino, um homem de
muita caridade. Um homem que Deus usou para encher Genebra de caridade, embora ele seja muito maltratado, as pessoas faltem com a caridade com ele, mas ele foi alguém assim, na hora da morte, quando sua morte estava chegando, ele e a sua ida para junto de Jesus, João Calvino chamou todos os presbíteros, pastores, os vereadores da cidade para os chamados senadores, né? Membros do concílio, do consistório, para pedir perdão por toda e qualquer falta de caridade que ele teve com eles. E às vezes nós faltamos à caridade. Quero concluir com esse pensamento. Às vezes, de fato, nós faltamos com a caridade. E essa mensagem hoje é para lembrar que Deus é caridade. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nosso Senhor Jesus, por caridade, deixou os altos céus e veio nesse amor perfeito, nesse amor caridade, entregar-se por nós na cruz do Calvário. Nós somos salvos por caridade. Você entendeu isso? É por isso que essas versões da Bíblia, né, essas cópias antigas, nós não devemos jogar fora por caridade, porque isso vai fazer bem para a nossa vida. Hoje o mundo é muito genérico. Todos os termos são muito simples. As versões da Bíblia são boas, não estou criticando nada aqui. Não estou faltando a caridade com as sociedades bíblicas. Mas é tudo muito simples. Às vezes até pueril. Simplório mesmo, infelizmente. E você perde a caridade no processo. Quando você simplifica demais as coisas, você perde a essência às vezes. E é como aquele mistura de leite, quem já viu, né? O leite condensado antigamente, vou dizer a marca aqui, que você derramava, você cozinhava numa panela, ou doce gostoso, né? Tenta fazer com esse mistura, tá coisa, esse mistureba que vem avisando na latinha, é mais barato, porque aquilo ali não é leite condensado não, aquilo ali é um mistureba, um blend, uma mistura de um monte de coisa que não é leite, mas parece com leite. É o problema do amor genérico. Nós somos salvos pelo amor específico, perfeito, chamado caridade de Deus por nós. Nós somos chamados a tratar as pessoas com amor específico, o amor caridade, o amor perfeito de Deus por nós. Nós somos chamados a amar as pessoas com caridade. Você já faz isso? Se já faz, muito obrigado. Me ajuda, me ensina, ora por mim para que eu faça isso. E se você está começando a fazer, vem comigo, vamos juntos amar a todos com o amor perfeito, com a caridade de Deus por nós. Que seja a nossa caridade para com todos. Amém, meus queridos. Caridade para todos, caridade em tudo, caridade em todos os detalhes da vida, que amemos assim, na caridade do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. A partir de hoje eu vou sempre abençoar a igreja com a caridade do Pai, a graça do Filho e o poder consolador de comunhão do Espírito Santo. Seja abençoado assim. Vamos lá, até semana que vem, se Deus permitir, na caridade do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Um abraço, bem querido, e também, com todo respeito, um cheiro aqui, como nós do Nordeste gostamos de dizer, sem nunca perder a nossa nordestinidade e nossa brasilidade. Um abraço bem forte para todo mundo, que Deus abençoe, um cheiro, Deus abençoe todos vocês. Vamos nos amar em caridade. Amém?